Fala Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Queria fazer algumas observações aqui e primeiro vamos falar de Campeonato Carioca. O Vasco tem uma rodada atrasada, mas considerando que a primeira fase aí são pontos corridos, 12 equipes e aí 11 jogos de confronto direto, o Vasco já jogou 4, tem mais 7 jogos a disputar. E se você considerar que os dois próximos jogos do Vasco são contra times pequenos, e o Vasco hoje está na sexta colocação com 5 pontos, e o primeiro fora, último dentro da vaga ali é o Botafogo, com 9, o Vasco está a 4 pontos do quarto colocado. Então o Vasco, para pensar em entrar em G4, ele tem que vencer o Resende quinta-feira em São Januário, o Nova Iguaçu na terça-feira lá em Brasília e torcer por tropeços de Botafogo e Bangu ou Volta Redonda e Fluminense nas duas próximas rodadas aí, para você tirar uma distância de 5 ou 4 pontos em duas rodadas. Passado esses dois jogos, que eu acredito e espero que o Vasco vença, restarão 5 jogos. O Vasco vai chegar a um total de 6, faltarão 5. Sendo desses 5, 3 clássicos e só 2 jogos contra times pequenos. Então a gente precisa muito vencer esses 2 jogos agora para tentar entrar no G4 e tentar se manter depois. Porque, coincidentemente, os 2 próximos jogos depois do Vasco, depois dessas 2 partidas, já são clássicos. O Vasco pega o Botafogo pela terceira rodada. O jogo foi atrasado. Minto, primeiro é um domingo, o Vasco pega o Fluminense. E depois desse domingo, o Vasco pega, dia 16, o Botafogo. Então, se o Vasco acabar de entrar no G4 e perder esses 2 jogos, ou empatar os 2, empatar um e perder o outro, muito provavelmente ele sairá novamente do G4. E aí faltarão mais 3 jogos, um clássico e 2 times pequenos. Então a gente precisa muito da vitória nesses 2 próximos jogos. E hoje o Vasco, dentre os 4 times grandes, hoje, 31 de janeiro, às 11h24, nós somos a 4ª força do Rio. Só você pegar o que foi o ano de Flamengo e Fluminense ano passado, não precisa nem comparar, em termos de elenco, evolução de time, conjunto, entrosamento, você tira fora. E o Botafogo, hoje também, está no estágio muito mais avançado. Rodada passada, inclusive, venceu o Fluminense por 1-0. Quem viu o resultado, né, não, se assistiu o jogo, o Fluminense teve mais a posse da bola, teve em cima, o Botafogo foi um time que chegou mais nos contra-ataques, o goleiro do Botafogo pegou uma penalidade máxima e teve um pênalti também não marcado para o Fluminense. Então a partida poderia ter acabado 1-1, 2-1 para o Fluminense, o Botafogo poderia ter aproveitado as outras oportunidades, mas ainda assim venceu. Então veja o jogo duríssimo do Vasco contra os 3 clubes do Rio. E hoje a gente entra com o azarão contra os 3. Daqui a 6 meses, já com outros reforços chegando, de repente o time encaixa, a gente pode mudar a conversa aqui, ó. Hoje o Vasco já é top 3, top 2 do Rio, enfim. O dia da manhã Deus pertence. Mas hoje, 31 de janeiro, nós somos aí a 4ª força do Rio. E vamos torcer para que as coisas caminhem bem, tá bom? Agora, 2 informações no que tange aí mercado da bola. Primeiro, informação dada de primeira pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos, confirmada pelo GE, é a seguinte: o volante Matheus Barbosa tinha contrato com o Vasco até o final desse ano e chegou a um acordo com o Vasco para rescindir o contrato, sair de graça e acertar em definitivo com o Guarani até o final da temporada. Não sei como ele negociou a questão de salário com o Guarani, e agora também pouco importa, ele já não é mais jogador do Vasco, porque o Guarani primeiro procurou o Vasco para poder pegar ele por empréstimo até o final do ano e pagando parte dos vencimentos do jogador. O Vasco falou: não, assim eu não negocio. Ou vocês pagam o salário integral, ou eu tô fora. Não dá, deixa o jogador aqui. E aí o jogador chegou num acordo com o Vasco e rescindiu. Talvez o Guarani deve ter falado: ó, cara, não consigo pagar o que tu ganha no Vasco, não. Tu vai ficar encostado aí e não vai jogar. Quer reduzir um pouco o salário e vir para cá para ser titular, jogar o Paulista, a Série B?
de repente dar uma guinada se valorizado, porque ficar escondido no Vasco. Acredito que foi isso, porque o salário dele, acho que o Guarani não tem condição de pagar o que o Vasco pagava não, tá bom? Mas a informação é essa, Matheus Barbosa aí não é mais jogador do Vasco da Gama. Fez 20 jogos ano passado e deu uma assistência. Beleza? Outro jogador que eu noticiei para vocês, não lembro agora se foi ontem no canal, enfim, mas o Zé Santos já, inclusive, houve o anúncio oficial por parte do Feirense. O time é o 8º colocado da 2ª divisão do Campeonato Português. O jogador chega em empréstimo aí de 4 meses até o final do mês de maio, com opção de compra. Se ele for bem e assim o Feirense quiser o adquirir, pode comprar o jogador depois do período de empréstimo. A seleção brasileira sub-20 jogou hoje contra o Equador. O primeiro jogo do hexagonal final é um ponto de corrida entre as 6 equipes que se classificaram para esse hexagonal. E o Brasil venceu por 3-1. 2 gols de Vitor Roque e 1 gol de Andrei Santos. O Andrei mesmo como volante, fazendo gol pra caramba na seleção brasileira sub-20. O Marlon Gomes voltou a ser titular. Na partida anterior, o Brasil já classificado, botou um time mais alternativo. E o Marlon é titularíssimo nessa equipe, voltou a atuar, tá bom? E agora, uma informação importante para a galera que é de Brasília ou que vai se deslocar até Brasília para ver o jogo, é uma informação dada pela Metrópolis, de que parte dos ingressos aí, quem pagou o ingresso com valor cheio, será devolvido. Eles reduziram o valor dos ingressos aí, da partida entre Vasco e Nova Iguaçu, tá bom? Então fiquem ligados aí, porque vai ter redução. Por exemplo, setor norte e sul que estava 99, caiu para 69. Setor leste e oeste que estava 149, caiu para 89. Norte e sul que estava 199, caiu para 149. Hospitality leste e oeste de 249 para 199, tá bom? Então passei os valores aí. Se você já pagou, vê a diferença dos preços que eu te passei, eles vão te ressarcir a diferença, tá bom? Para finalizar, gostaria de dividir com vocês uma matéria muito interessante do Globo, do que tange aí a questão do consórcio Maracanã, que deve enfim sair a licitação em junho, e a matéria tá interessante, e eles vão levantar aí, ó, o X da questão de quem deve vencer a licitação e qual deve ser esse motivo. Aspas para a matéria do Globo. A definição do vencedor da disputa pela gestão do Maracanã gira em torno de um ponto específico do edital de licitação, que o governo do estado do Rio publicará. De acordo com o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, até junho existe uma queda de braço a respeito do peso que o cumprimento da quantidade mínima de jogos do Maracanã por ano terá na pontuação geral da candidatura. De um lado, o governo estadual, que acredita que o critério será importante para garantir que a proposta vencedora mantenha o Maracanã voltado primordialmente para o recebimento de partidas de futebol. Pescaram aí? De outro lado, o Tribunal de Contas do Estado, que indicou que entre as mudanças a serem feitas no edital está a diminuição do peso da quantidade mínima de jogos. Aspas aqui agora e vai uma opinião minha / informação. O edital está sendo feito para que quem ganhar a licitação tem que ter a condição de mandar um mínimo de jogos lá, porque a preocupação é para quem ganhar a licitação faça do Maracanã uma arena de esporte e não ganhe uma empresa que tem a ideia de vender shows lá, como o Palmeiras faz com o Allianz Parque. O Tribunal de Contas está pensando em reduzir a pontuação para que isso não faça tanta diferença na hora da escolha. Para quem não está entendendo, funciona assim, ó, tem um edital, abriu aqui, quem quiser participar da licitação desse equipamento aqui, envie suas propostas. Aí tem lá os itens que são obrigatórios para você participar da licitação e apresentar aquilo que você pode oferecer. E aí quando você entrega a sua proposta, cada coisa que você está oferecendo vai contando a pontuação. A empresa que tiver a maior pontuação
vencer a licitação. É assim, então um dos critérios para se vencer a licitação era a quantidade mínima de jogos. O Estado quer deixar isso bem alto porque a ideia é ganhar quem não tiver muito interessado em pegar a arena para fazer show. O Tribunal de Contas do Estado quer reduzir essa pontuação de acordo com a quantidade mínima de jogos, para deixar a possibilidade de quem também quiser chegar num projeto aí para vender shows também no Maracanã, conseguir concorrer de uma forma mais igual, beleza? E agora que vai uma aspas para o comandante lá do Tribunal de Contas. O TSE solicitou que a pontuação diminua, mas não baixaremos muito, senão abre brecha para o Maracanã virar casa de shows, que foi o que eu falei para vocês aqui, que é o que está se temendo. O que interessa aos concorrentes? Para o Vasco, a mudança sugerida pelo tribunal estimula a concorrência dentro da licitação. As primeiras conversas a respeito do novo edital de licitação do Maracanã, ainda em 2021, traziam um número mínimo de partidas no estádio como um critério condicionante para alguém se candidatar. Posteriormente, ficou acertado de que seria um dos pontos a serem avaliados nas propostas apresentadas, mas não excludente. Se fosse por isso, o Vasco já estaria fora e nem poderia concorrer, porque a quantidade mínima de jogos por ano, que salvo engano são 70 ou 60, o Vasco não tem como sozinho mandar esses jogos lá, tá? A dupla Fla-Flu, quando se une, somado os jogos dos dois, eles conseguem entregar essa situação. Perfeito? Conseguiram entender? Então vou seguir aqui. O Cruz Maltino sabe que não é capaz de atingir o número mínimo de jogos exigido no edital e já não conta com essa pontuação. A esperança do consórcio Maracanã para Todos, que é o nome do consórcio que o Vasco está montando para tentar vencer a licitação, formado por Vasco e pelas empresas W Torre e Legends, de vencer a disputa, reside nos outros quesitos que vão gerar pontuação, como a experiência na gestão de estádios e arenas multiuso, e no valor da outorga a ser paga ao governo estadual. Se o peso do número de jogos mínimo diminuir, melhor. Já o consórcio formado por Flamengo e Fluminense aposta no fato dos dois times juntos serem capazes de cumprir o quesito e garantir um mínimo de 70 partidas no estádio, 54 de competições de primeira divisão e internacionais. Os clubes mantêm discurso semelhante ao do governo estadual, enfatizando que o Maracanã deve estar voltado para o futebol. E a matéria encerra assim: pesos da parte técnica e da oferta de outorga. Outro dado que torna a pontuação para o número de jogos mínimo no Maracanã importante para o resultado da licitação é o cálculo definido no edital para a nota final das propostas. Ela é o resultado da soma da nota da proposta técnica multiplicado por 0,6, com a nota da proposta de preço multiplicado por 0,4. Em outras palavras, a nota da proposta técnica tem peso maior. Isso significa que, quanto mais pontos forem atribuídos à quantidade mínima de jogos por ano, maior será a sua importância. Não apenas na nota da proposta técnica, como também na nota final. Ou seja, só aí o Vasco já larga muito atrás do Flamengo e do Fluminense, porque o Vasco sozinho não consegue garantir esses 70 jogos, a não ser que de última hora o Vasco fechasse uma parceria com o Botafogo, estou dando um exemplo qualquer, e os dois decidam mandar mais jogos de lá e fazer a quantidade mínima. O Botafogo não vai fazer isso, porque ele já administra o Engenhão. Um clube pequeno do Rio também não faz sentido, ele não tem dinheiro e nem média de público para jogar no Maracanã. Então, nesse aspecto, o Vasco já larga atrás. Enfim, reitero aqui, pelo meu feeling, pelo meu sentimento, o Vasco não vai ganhar essa licitação. Tá tudo caminhando aí, conspirando para que o governo do estado e as entidades deixem aí o Maracanã com a dupla Fla-Flu, beleza? E, inclusive, o Vasco tem que ter um plano B, porque ele pode ganhar ou pode perder a licitação. E tudo na vida você tem que ter plano A e plano B, se possível, C, D, E,
Então já era interessante dar uma chegada ali no Botafogo e entender se existe a possibilidade de o Vasco mandar seus jogos lá para se poder fechar São Januário e fazer as obras, sabe? Porque a grande pressa do Vasco para pegar o Maracanã, primeiro, receita. São Januário dá uma renda muito baixa, muita gente vai para o estádio como sócio e aí nem paga pelo ingresso. E segundo, a capacidade é só 19, 20 mil, você deixa muita gente de ir ao estádio e você perde, ó, muita venda aí de bilhetes, tá? A gente sai de 20 para 65, 70 mil. Mais do que triplica a quantidade de pessoas que podem estar no estádio. E o Vasco tem tido uma média de público muito alta. Num ano que o torcedor está animado, montando um time e tal. Então isso só tende a aumentar a média de público do Vasco, beleza? Então é isso, galera. Tá feito o registro, dadas as informações. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Amanhã, inclusive, estarei 1h30 ao vivo a coletiva da apresentação do goleiro Ivan. A partir de 1h a imprensa tá liberada. Então amanhã eu tô partindo lá pro CT Moacir Barbosa, tá bom? Se tudo der certo, antes do meio-dia, a gente vai ao ar a nossa primeira edição. Depois lá do CT eu subo a segunda e dificilmente eu consigo fazer 3 vídeos amanhã. Até porque, aliás, ainda não fechei o convidado de amanhã não. Se não tiver podcast amanhã, eu faço sim 3 vídeos, beleza? Então é isso, galera. Se encerro a nossa edição aqui. 1, 2, 3, futebolação, junto família, a qualquer momento, de volta, nós estamos juntos. Valeu!